Amém. A paz do Senhor, queridos. Obrigado, pastor João, pelo convite. Parabéns à Igreja Missionária do Ipiranga, não é? Que bênção. Eu tenho, ao longo dos anos, construído alguns amigos aqui, né? E eu lembrei esses dias do Geraldo Stil. Eu conheci em Portugal, tive 9 vezes lá na igreja, pregando lá em Portugal. Também tinha a Cacá, né, que era missionária. E vários amigos aqui. Mas um amigo marcou, Alcides Romero. Eu tomava um café toda semana com Alcides. Era a minha rua. E eu passava ali, tomar um café com ele ali no Marquezine Trade. Obrigado, pastor. Deus abençoe esse ministério, abençoe essa igreja. Pastor João, sua família, os pastores daqui, líderes, obreiros, membros. Abra sua Bíblia nesta noite. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós nos reunimos como igreja neste lugar, que é um local de culto, lugar de reunião, lugar de acolhimento, lugar de vida, cura, restauração e libertação, lugar aonde as pessoas precisam chegar, talvez com tanta dificuldade, lutas, e precisam receber o conforto, o consolo, o bálsamo, o refrigério, através da palavra, dos louvores, através da oração, da intercessão, através da vida de um irmão, né, que acolhe, que dá um abraço, dá um sorriso. De repente não precisa falar muito. Um dia uma mulher chegou na porta da igreja e ela recebeu um abraço na entrada. Na verdade, ela estava andando, ela estava com uma doença, e ela saiu andando na cidade. Ela estava com uma notícia não tão boa sobre a sua saúde. Ela passou em frente à igreja, à tarde tinha culto, e ela entrou. E quando ela entrou, alguém a recepcionou na porta, deu um abraço nela, disse bem-vinda. E ela entrou e participou do culto. E quando ele estava sentado, ele olhou que aquela pessoa que a recepcionou cantava no louvor. E ela ficou impressionada. Falou, alguém do altar, alguém que está lá no altar, me recebeu, me deu um abraço. E aquela mulher, ela se converteu. E ela foi curada. Eu conversava com ela, falava, pastor, tudo começou com um abraço. Tudo começou com um acolhimento. É isso que nos faz igreja. Nós nos reunimos, nós somos a igreja. Esse é o local, o templo, o local de culto. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz o quê? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixem de congregar, não deixem de estar juntos, mesmo que seja difícil. Nós entendemos que tem dias que você fala, não vou. Tem dia que você fala, olha, não quero. Mas se nós perguntássemos a algumas pessoas, como foi? Se você tivesse hoje a oportunidade de sentar com Eutico, aquele jovem
e você falasse, conta um pouquinho, Eutico. Ele falou assim, eu estava cansado. Eu estava muito cansado. Mas Paulo ia pregar um sermão e depois ele ia embora. Não era isso? Eu não podia perder o sermão de Paulo. Era a despedida dele. Eu fui para o culto cansado. Quantas vezes você entrou aqui cansado? Deu as pescadas no culto, não é? Ele falou, eu fui, e eu sentei. Mas Paulo estava empolgado naquela noite. E ele pregou, a Bíblia relata isso, ele pregou um longo sermão. E Eutico dormiu. Caiu da janela. Morreu. Ele falou, naquela noite eu morri. Mas os irmãos desceram, correndo, e Paulo impôs as mãos e eu ressuscitei. E aí nós subimos. E Paulo pregou um longo sermão. Eu acho que ele deve ter falado assim. Aí eu fiquei longe da janela. É isso que a igreja representa para nós. Um lugar de ressurreição. Um lugar de vida. Um lugar de libertação, de livramento. Se você falasse para Pedro, Pedro podia dizer, olha, eu estava preso. E no outro dia, o que me esperava não era tão bom. Mas a igreja estava reunida numa casa. E eles faziam constante e fervorosa oração em meu favor. E o anjo do Senhor foi lá, me livrou da prisão, abriu a prisão, trouxe-me para fora. Sabe, a igreja que se reúne, ela tem esse poder, essa autoridade. As algemas são quebradas. Quantas vidas foram libertas? Dos vícios, das drogas, da bebida, das amarras. Eu estava um dia no escritório, a igreja estava fechada, estava ali as funcionárias limpando, eu estava no escritório. Eu escrevi a igreja na Avenida Paraná, próximo à rodoviária que era ali. E eu lembro que entrou correndo uma jovem com sangue, ela tinha sido espancada. Ali nas proximidades da rodoviária antiga tinha uns lugares não tão bons. E ela estava numa situação, e ela se desentendeu com a pessoa que eles estavam ali, e aquele homem a espancou e ela correu. E ela correu e ela passou pela frente de uma igreja que era renovada e ela não viu. Tanto que ela estava em desespero e ela foi parar lá no Molívio. Ela entrou naquele momento e eu acolhi ela, chamei a secretária e falei assim, cuida dela. E aquela secretária, ela morava só. E ela cuidou, ela falou, na noite, nós oramos por ela, no final da tarde, ela falou, pastor, eu vou levá-la para a minha casa. Ela não tem para onde ir, a vida dela vai ser mudada. Eu falei, leva, amanhã cedo você traz. E ela levou aquela jovem para casa, no outro dia ela trouxe de volta. Ela passou o dia todo ali, todas as pessoas que entravam ali, eu falava, ora pela fulana, ora por aquela moça, ora por aquela moça. E ela ficou mais de 30 dias na casa da secretária e vindo para a igreja. E um dia ela disse, pastor, você não me manda para uma missão, não? Eu falei, manda. Eu mandei ela para Jocum, em Curitiba. E ela foi uma missionária que entrou na igreja numa vida totalmente desregrada. Ela entrou no templo buscando um refúgio, um abrigo. E ela encontrou a salvação. Ela encontrou a libertação. E ela encontrou o chamado de Deus para ser missionária.
esse é o lugar. Quantas famílias foram construídas neste lugar? Quantas crianças nasceram nesse tempo? Quantos casamentos, não é verdade? Quantas pessoas? Quando você lê o livro de Jim Cymbala, pastor do Tabernáculo do Brooklyn, em Curitiba, em Estados Unidos, ele conta a história da sua filha, Chris. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por adversidades. Esse pastor, ele conta no seu livro, eu creio que é o livro Vento Renovado, Fogo Renovado, é uma coisa assim. Ele conta no seu livro a história da sua filha com 18 anos de idade. Ela, num momento de rebeldia, ela desiste e foge de casa. Ela ficou anos fora de casa, vivendo uma vida dissoluta, sem parâmetro, sem ter para quem prestar conta, centenas de quilômetros longe da sua casa, dos seus pais. A oração daquele pastor, da sua esposa, constante, durante anos, em favor da sua filha. E um dia, no círculo de oração, uma irmã do círculo de oração coloca um bilhete no bolso do pastor Jim Cymbala e dizia assim: Deus falou comigo que nós precisamos, na terça-feira, no momento de oração, do círculo de oração, nós precisamos fazer uma intercessão pela sua filha. E naquela terça-feira, a igreja se reuniu em favor da filha daquele homem, daquele pastor, clamando pela misericórdia de Deus, clamando pelo favor de Deus, clamando pela libertação dela. 2 dias depois, aquela jovem bate na porta de casa. E ela disse, perdão. E ela faz uma pergunta. Responde para mim, pai. Quem que estava orando para mim na terça-feira à noite? Ele disse, a igreja toda. A igreja se uniu em oração por você. E ela disse, eu estava dormindo e eu tive um sonho. Eu acordei em desespero, porque no sonho eu estava caminhando para um abismo sem fim. E quando eu acordei, eu ouvi a voz. Volte. Volte. E essa moça voltou para casa. E ela casou-se com um pastor. E se você vê a história de vida daquela jovem, que hoje já é uma pastora há muitos anos, quando a igreja se reúne. O escritor de Hebreus está dizendo isso. Não deixem, não parem de se reunir. Segundo o costume de alguns desistem, alguns param, alguns desanimam, alguns se machucam na jornada, na caminhada. Mas ele está dizendo, não é saudável, não é bom. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Os dias são difíceis. E os dias que eles viviam, os cristãos daquela época estavam deixando de se reunir por medo de perseguição. Eles tinham dificuldade, eles tinham medo de estar se reunindo publicamente pela perseguição que eles estavam sofrendo. Alguns achavam que podiam manter a sua fé sozinhos, isolados, longe da comunidade. E o autor de Hebreus para que eles pudessem manter a constância nos encontros.
e encorajando uns aos outros, usando as reuniões para fortalecerem a fé. Para a igreja em Hebreus congregar, não era só um rito aos domingos, era questão de sobrevivência. O cristão isolado, ele podia ceder facilmente à pressão e abandonar a fé. Por isso ele escreve: não faça isso, não deixe de congregar. A força para resistir ao sofrimento vinha da comunidade. Sabe, tem dias que nós entramos no templo e nós somos fortalecidos pela vida de um irmão. Um dia eu estava muito triste, eu estava angustiado. E meu pai morava em Paraíso do Norte. Sabe quando você fala: eu vou chorar, mas não quero plateia? É o nosso orgulho, ele não quer mostrar as nossas fraquezas, as nossas, sabe, dificuldades. A gente quer esconder os nossos sentimentos, não é? Ainda mais pastor, né? Eu peguei meu carro e eu fui chorando até Paraíso do Norte. Aí cheguei lá, eu não avisei meu pai. Meu pai, ele tem o celular, mas ele, naquela época ele até saía mais. Hoje não sai. Meu pai tem 90 anos e fica em casa. Mas naquela época ele deixava o celular em casa e saía. Eu cheguei, ele não estava em casa. Eu fiquei na área da casa lá, chorei um pouco, vim embora. Dá quase 90 quilômetros daqui lá. Aí eu falei assim: poxa, hoje é quarta-feira, nosso dia de descanso, não tem ninguém na igreja. Eu vou tocar o interfone, a hora que a secretária abriu, entro rapidinho, vou lá para a sala de oração, eu vou terminar meu choro. Aí, o Almir estava lá. E quando eu cheguei, assim, ele falou assim: tudo bem, pastor? Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei: não está bem não. Eu vou orar pelo senhor. Sabe, queridos, nós precisamos disso. O que o autor de Hebreus está dizendo: não deixem de fazer isso. Não esconda as suas dificuldades. Compartilhe com alguém maduro, alguém que possa te ajudar, alguém que consegue ouvir, alguém que vai levar aquela situação diante de Deus em oração, alguém que tenha a capacidade ou a maturidade para ouvir algo da sua vida. Talvez, por isso hoje, a Igreja de Cristo precisa ser influente nesse mundo. Nós precisamos. O mundo precisa ver em nós um refúgio, um socorro. Nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos fora do templo. Saul era jovem e os animais do seu pai tinham se perdido, e ele pega um jovem e sai os dois, procura dos animais do seu pai, eles se distanciam da sua casa. E eles estavam tão distantes que aquele jovem fala para Saul, olha, vamos voltar, porque o seu pai está preocupado com os animais e agora vai ficar preocupado conosco. E alguém ali diz: aqui nesta cidade há um homem honrado. O que ele fala infalivelmente acontece. Ele nos mostrará o caminho que nós devemos seguir. Estava falando de Samuel. Samuel era conhecido no templo, era sacerdote. Mas fora do templo, distante, as pessoas o conheciam como um homem que falava a verdade, que era honrado.
e que sabia mostrar o caminho que as pessoas deveriam seguir. É como se alguém estivesse nas ruas próximas aqui, ou próximo da sua casa, e alguém talvez tentando ou atentando, querendo atentar contra a sua própria vida. E alguém olha e fala, não faça isso. Aqui nessa rua, na esquina de baixo, tem um homem honrado, uma mulher honrada. Eles falam a verdade. Calma. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. É assim que nós, cristãos, igreja que somos, precisamos e devemos ser conhecidos e reconhecidos fora das quatro paredes dessa igreja. Quando nós olhamos quantas pessoas buscam solução para os seus problemas, e nós entendemos que existem corações famintos à nossa volta, que já tentaram e provaram de tudo. E como seria bom se essas vidas viessem à igreja. Como seria bom se essas pessoas tivessem o mesmo acesso que nós tivemos. Como seria bom se essas pessoas tivessem a oportunidade que nós tivemos. Como seria bom se essas pessoas tivessem alguém persistente ou perseverante como nós tivemos. Talvez você teve alguém que não desistiu de você. É ou não é? Falou de Jesus, orou por você, visitou você. É ou não é? Pessoas que talvez não se importaram quando você não as recebeu bem, não é? Eu lembro um dia, eu pregava numa igreja, meu primeiro ministério foi uma igreja no Itaparica, igreja pequena, 27 metros, rebocada por fora, chapiscada por dentro. O irmão dava um glória a Deus, arrancava um bife do cotovelo. E eu lembro que eu tinha um culto da tarde que ia as mulheres, era terra. E era um lugar que tinha muito alcoolismo, os homens bebiam muito. Ia pouco à igreja, ia mais as mulheres. E nesse culto da tarde era um choro pela vida dos esposos, dos homens. E tinha uma irmã, chamava Luzia. Todo culto ela chorava pela vida do Manuel. E nós orávamos por abençoar esse Manuel. Por compaixão eu fui várias vezes. O Manuel estava no boteco, o Manuel estava longe, o Manuel fugia pelo fundo de casa, que não tinha cerca mesmo. Deixava eu na porta de entrada, lá ele vazava pela porta do fundo e ia embora. Nunca consegui falar com o Manuel. Nunca. Ele nunca me recebeu. Mas um dia eu chego para o culto de domingo, está o Manuel lá. Eu falei, é um milagre. Da irmã que canta no louvor, que igreja pequena, né, ela faz tudo, é diaconisa, canta no louvor, né? E ela falou assim, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, não tem tempo, vamos começar o culto agora. Pastor, mas é importante. Falou assim, depois do culto nós falamos. Pastor, mas vamos falar. Olha, querido, vamos começar o culto, irmã, em nome de Jesus. Depois a gente senta com mais tempo. Ela cedeu, se convenceu e começamos o culto. E eu vi o Manuel sentado lá naqueles bancos de madeira que eu mesmo fiz. Eu falei, hoje é o dia de apertar um pouco o sermão, de levar uma mensagem mais dura. Larga o pecado, deixa o mal, aceite a Jesus. Sabe quando
você até cede um pouco para poder... E fiz o apelo, o Manuel veio para frente, terminamos o culto, e eu chamei a irmã, falei assim, irmã, vamos conversar. Ela falou, não quero mais não. O pessoal ficou... A pessoa ficou chateada. Eu falei, não, pastor, o senhor e Deus estragou tudo. Eu falei, como estragou? Ela falou assim, eu não sei se estragou ou melhorou. Eu falei, melhorado, se é eu e Deus. Aí eu posso ter estragado, mas Deus não. Ela falou assim, pastor, o Manuel chegou aqui primeiro. E ele estava com uma faca na cinta. E ele falou assim, hoje eu vou resolver o problema desse pastor que vai lá em casa me encher as paciências. Foi bom a senhora não ter falado, senão não tinha nem pregado. Duas coisas, não tinha pregado, tinha deixado de ganhar uma alma. A igreja é um lugar de cura. É um lugar de milagres. É um lugar de libertação. E é lindo. Nós vemos a igreja repleta de pessoas. E nós entendemos o quão importante é. A igreja é o reflexo da sua liderança. E a igreja é diferente do mundo. O mundo a odeia. A igreja não pode amar o mundo, nem ser amiga do mundo. E não pode se conformar com o mundo. E nem imitar o mundo. Nós somos diferentes. E nós precisamos manter essa distância, essa diferença, ao ponto de sermos luz, sal, o tempero, aquela voz que traz esperança, que restaura, que acolhe. O que o escritor de Hebreus está dizendo, não deixem de congregar, porque de tempo em tempo, vidas vão sendo salvas, vão sendo libertas, transformadas, curadas, restauradas, enviadas. Quantas pessoas são enviadas aos campos missionários, para suas próprias casas, para sua própria rua, para o seu próprio bairro, o seu próprio condomínio, para a sua própria família, para as nações. Elas são fortalecidas, encorajadas, forjadas na igreja, na reunião, na comunhão, na intimidade com Deus, junto com os irmãos. Quantas pessoas, quantas vidas foram levantadas, deixaram o pecado, foram curadas as suas doenças físicas, emocionais. E é lindo quando nós vemos o que Deus tem feito, o que Deus fez, os testemunhos que muitas vezes nós ouvimos nessa caminhada, nessa jornada, de pessoas que receberam a Cristo, pessoas que tiveram um toque do Espírito Santo, que entraram no templo, que vieram à igreja, que se uniram, que foram à célula, que ouviram um testemunho, que ouviram uma canção, que alguém orou por eles, que alguém visitou no hospital, que alguém foi, talvez num funeral, e lá que estava acontecendo um momento triste, talvez difícil, mas ouviu a palavra de Deus, ouviu um sermão, ouviu uma oração, recebeu consolo, bálsamo, refrigério, e algo mudou na sua vida. Nós somos uma igreja centralizada em Cristo. Cristo é a primazia em tudo, tem a primazia de tudo. Sabe, o pastor não é a cabeça da igreja, mas é o anjo da igreja. A Bíblia nos diz isso. Grupos dentro da igreja não podem ser a cabeça. A própria palavra do Senhor diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todos devem se sentir parte vital do todo.
pois somos membros de um só corpo. Uma igreja avivada atrai pessoas, atrai vidas. A Bíblia diz em Atos que eles viam os milagres e criam. Os apóstolos realizavam muitos sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir-se no pórtico de Salomão. Uma igreja entusiasmada, avivada, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser essa igreja. Em nome de Jesus. Nós precisamos. Uma igreja fundamentada na palavra. Há tantos ventos que tentam roubar a verdade, nos afastar das doutrinas bíblicas. A igreja não existe para movimentos. As nossas festividades, elas precisam ter a marca da palavra, ter o caminho aberto para a palavra. A igreja precisa ter obreiros dedicados à palavra. Timóteo diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos melhorar e crescer a cada dia, a cada culto, a cada vez que meditarmos na palavra de Deus. Isso precisa provocar crescimento em nós. Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é essencial para a igreja, sermos fiéis, nos aproximarmos mais da palavra de Deus. O Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Precisamos conhecer mais. A própria Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossiga, não pare, não desista, não desanima, não retroceda, não volte atrás, não diminua o seu passo, não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Como é difícil quando o cristão vai se tornando incrédulo, vai se distanciando da verdade, vai se esfriando na fé, vai afastando da comunhão com Deus, vai se distanciando da comunhão da igreja. É isso que o Hebreus está dizendo, o escritor está dizendo: não deixe de congregar, porque nós podemos nos esfriar, podemos distanciar ao ponto de estar longe dos princípios e valores cristãos. E aí, primeira carta aos Coríntios 15, 33 diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos cedendo. Nós vamos tomando as dores erradas, nos associando às pessoas erradas, adotando um discurso errado, gerando ou permitindo que raízes de amargura brotem em nós. Por isso que o escritor está dizendo: não deixe, não pare. Uma igreja amável e generosa. Uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Os perdidos, caídos, devemos ajudá-los e não fazê-los cair. Por isso essa igreja se torna generosa financeiramente, nos dízimos, que pertence ao Senhor, nas ofertas alçadas para os projetos da casa do Senhor, na ajuda aos necessitados. Marcos 16, 15, e disse-lhes: vão pelo mundo,
pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina e nos convida a ir por todo mundo, a pregar a toda criatura. Sabe por que todo mundo? Eu fico pensando, porque tem lugar que a gente não quer ir, não. A gente acha que aquele lugar já está na mão do inimigo. Então, deixa para lá. Não. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Porque tem gente que a gente já também não quer pregar, não. A gente já acha que já está... né? Ele combina certinho com o inferno. Perfeito para ele. Perfeito sob medida. Não. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Não critique aqueles que saem do seu país e vão a outras nações, e vão a outras cidades, e vão aos outros bairros, e vão aos outros estados pregar o Evangelho. É bíblico. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Essas pessoas, eles recebem o chamado, o encorajamento, o fortalecimento que precisam é na igreja. Quantos jovens são levantados para os campos missionários aqui? Quantos? Quando você lê a história dos moravianos, você fica impressionado. Aqueles jovens, eles queriam evangelizar um lugar onde o evangelho não tinha chegado, onde o comunismo comandava. E eles escreveram uma carta para aquela região, para aquela ilha, dizendo, olha, nós queremos ir aí. E receberam, não venha, nós não queremos prosélitos aqui, nós não queremos cristãos aqui, nós não queremos ninguém aqui. E eles pegaram, e eles se venderam como escravos. Pegaram o dinheiro e pagaram a viagem. E eles foram para pregar o Evangelho com a própria vida. Eles deram as suas próprias vidas. Quantas vezes nós temos dificuldade de acordar mais cedo, ir a uma vigília, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Quantas vidas passam por nós precisando da evangelização, precisando ser tocados pelo Espírito Santo. Uma igreja que não evangeliza, ela entra em decadência. A evangelização nos faz parecer com a igreja primitiva. A igreja evangelizadora é frutífera. Terá frutos espalhados pelo mundo inteiro. Essa é a obrigação de todo salvo. Nós fomos salvos. E Paulo diz, me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios 9:16, ele diz isso. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não vamos pregar constrangido ou forçado, mas porque é um testemunho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe, essa igreja foi chamada para testemunhar, para anunciar o Evangelho, para ganhar alma, sim, para falar do amor de Deus, para restaurar vidas. Isso cabe a cada um de nós.
Como igreja, nós precisamos ser, sim, esse instrumento nas mãos de Deus. Falarmos ao Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Não ficarmos terceirizando. E a gente gosta de terceirizar, né? Manda para os outros, manda para um, manda para outro. Não é verdade? Mas aquela pessoa se apresentou a nós, até mesmo no dar, no ajudar, no socorrer. O provérbio diz, por que despedes o teu irmão de mãos vazias, dizendo, volte amanhã, se você tem hoje? Né? Quem nunca falou, volta amanhã? É porque a pessoa vai embora. Eu penso em duas coisas, Edson. Primeira coisa, quando a gente faz isso, é porque a gente pensa assim, ele pode encontrar alguém que vai fazer o que eu deveria ter feito e ele não vai voltar. Mas ele se apresentou a você. Ou então que ele vai ficar com vergonha e não vai voltar, mas você vai falar, ó, eu mandei voltar. Mas o pão está lá. É ou não é? A roupa está lá. O calçado usado está ali. E quem te diz que você vai ter a oportunidade de tê-lo na sua frente de novo? E é triste quando nós perdemos. Eu estava saindo de viagem e uma irmã me ligou e falou, pastor, a mamãe está no hospital. Eu falei assim, olha, eu estou chegando no aeroporto, viagem rápida. Chegando eu visito a mamãe, a sua mamãe. Legal. Cheguei e esqueci. Há uns 2 dias ela liga, a Laura me liga e fala assim, pastor, a mamãe está na UTI. Eu corri para a UTI, cheguei lá, não pode visitar agora porque está em procedimento. Falei, meu Deus. Voltei no outro dia. Olha, eu quero visitar a dona Graciosa. Não, Graciosa, não tem Graciosa na UTI. Eu falei, meu Deus, morreu. Falei, Jesus amado, como é que eu vou esquecer? Fiquei ali no... Ela falou assim, espera um pouquinho. Eu falei, está no quarto. Eu falei, no quarto? Rapaz. Entrei lá no quarto, está lá a Laura, está lá a dona Graciosa, está lá mais 2 filhas. Foi uma festa, oramos, conversamos, excedi na visita. No outro dia cedo, a Laura me disse, pastor, a mamãe partiu. E Deus, obrigado. Fui salvo. Bateu na trave. Sabe, queridos? Eu estava saindo da minha casa, do meu prédio, e eu saí, coloquei o carro assim, chovendo num domingo, um jovenzinho sentado no meio-fio. Ele olhou para mim, ô pastor, tudo bem? Eu olhei e fui lá, Laércio. Como jovem, adolescente, ele tinha passado por um centro de recuperação e eu o ajudei. E eu falei, como que você está? Ele falou, estou mal. Estava preso, estou aqui sem documento. O senhor está pregando ainda tal dia na igreja? Eu falei, estou. Eu vou lá, terça que vem. Aí eu olhei e falei, vem cá, senta aqui. Falei, morar no primeiro andar, joga uma coberta. Jogou a coberta. Conversei com ele. Falei, você não quer voltar para o Senhor? Eu falei, pastor, eu preciso. Fizemos a oração, ele voltou para o Senhor. Deu dinheiro para ele comer. Na terça-feira eu esperei ele na igreja. Ele não foi. Sexta-feira eu estava lendo o jornal na casa da minha sogra. Eu falei, olha, morador de rua, morto com uma lajota que tacaram na cabeça dele. Olhei, o Laércio. Sabe, queridos? Essa é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos essa palavra que pode mudar não só esta vida, mas uma eternidade. Pessoas podem deixar de ter uma eternidade sem Deus e passar a ter uma eternidade com Deus, porque nós, como igreja, tiramos um tempo
para falar do amor do Senhor, para levar alguém à conversão, para levar alguém à salvação, ao novo nascimento. Não esteja satisfeito apenas em ser mais um membro na igreja. A igreja somos nós. Não adianta ver o que falta nos outros, e sim o que você, igreja, pode fazer para que a sua comunidade seja cada dia melhor. O que eu posso fazer por essa igreja, para que ela seja melhor a cada dia. Se você for um crente de verdade, sua igreja também poderá ser uma igreja da maneira que Deus quer. Se você for um líder, procure aplicar isso ao seu grupo, ao seu ministério, para que seja uma igreja como Deus quer. Adore a Deus de todo o seu coração. Priorize a palavra de Deus em sua vida. Não deixe a sua lâmpada apagar em nome de Jesus. Priorize essa palavra. Fique vivo e acordado, atento. Abrace a todos com amor. Não permita que nada impeça a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Vá para a igreja com alegria em seu coração, meu irmão, minha irmã. Seja um cristão verdadeiro. Ajude a sua igreja a ser próspera. Em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Quero abençoar a sua vida como igreja. Que Deus te levante. Que Deus te encoraje. Que Deus te dê força. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te dê autoridade espiritual. Que Deus te dê ânimo. Restaure a sua fé, sua esperança. Que o Senhor tire os medos, tire a tua ansiedade, tire a incredulidade, a dúvida, as incertezas. Que o Senhor tire as amarras, o que impede você de fluir como igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor libere os seus lábios. Que você seja a boca do Senhor, aonde você for e estiver. Que o Senhor use os seus lábios. Peça nessa noite, eu unjo os meus ouvidos, que eles estejam sempre aguçados à tua voz, para que eu ouça o Senhor dizendo, faça. Unge as minhas mãos, porque a tua palavra diz, tudo quanto vier às mãos, faça como para o Senhor. Que o Senhor unja os seus pés nesta hora, para que você possa ir. Pare de procrastinar e vá. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, queridos, um dia Deus fala a Josué, você está velho, mas há muita terra a ser conquistada. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Pai, nós oramos nesta noite. O escritor de Hebreus, ele diz, não deixem de congregar. Não deixem de estar juntos. Não deixem de se reunir. Priorize. Porque é nessas reuniões, nos cultos, que nós somos fortalecidos. É no templo. Ana chegou no templo em desespero, angústia, amarga. E ela já saiu dali alegre. Talvez nós entramos neste lugar
com tantas dores, com tanta preocupação. Mas nós encontramos uma palavra que vem do trono de Deus, que nos restaura. Pai, nós oramos por esta igreja. Oramos pelo pastor João, sua esposa, seus filhos. Oramos pelos pastores que fazem parte desta igreja. Oramos pelos líderes, pelos obreiros desta igreja. Oramos pelos membros, pelas famílias que são membros, que se reúnem. Por aqueles, ó Deus, que participam. Por aqueles que visitam. Nós oramos, ó Deus, e nós abençoamos esta igreja. Abençoamos esses irmãos. Deus, que aqueles que estão cansados tragam um renovo, tragam um refrigério nesta noite. Levanta-os, encoraja-os, ó Deus, aqueles que estão talvez parando, desistindo, talvez achando que já chegou o momento de parar. Deus, traz um novo ânimo. Levanta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa-os. Dá saúde. Se alguém estiver enfermo, cure, Senhor, em nome de Jesus. Põe suas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Alguém que estiver infrutífero, faz frutificar. Nós repreendemos toda esterilidade. Nós dizemos: haja frutos, haja conversão, haja libertação, haja novo nascimento, haja abandono de pecado, haja vida e vida com abundância em nome de Jesus. Rega o coração dos teus filhos com paz, com alegria, com júbilo, com louvor, com adoração a Deus. Pai, no nome de Jesus, sejam eles cheios, plenos, alegres no Senhor. Seja uma igreja sempre, ó Deus, missionária, que prega o Evangelho, que anuncia as boas novas, que ganha almas, que envia missionários, que faz, ó Deus amado, o papel do verdadeiro cristão, que tem a resposta para o mundo, que aponta o caminho, que mostra o caminho que é Cristo, que leva as pessoas à vida e vida eterna com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.